possa abençoar e direcionar a vida do Almir. Amém. Paz do Senhor. Bom dia. Tudo bem? Feliz ano novo, irmão. Apesar que já estamos acabando janeiro, mas estamos ainda no início de 2022. Amém? E louvado seja o Senhor pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de trazer uma palavra da parte do Senhor. Uma palavra que ela mexeu muito comigo aí na passagem do ano, né? Então, algo que Deus ministrou no meu coração, queria estar aqui repartindo com a igreja. E Deus nos trouxe um tema, né? E o tema é Jesus, o convidado de honra. E baseado na palavra, lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo de 1 a 7, é uma passagem bem conhecida de Jesus no casamento, onde Jesus realizou seu primeiro milagre. Amém? Ele está lendo. Depois nós vamos orar. João 2, do 1 ao 7. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto ele vos mandar. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam de 80 até 120 litros de água. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Amém? Vamos orar por essa palavra? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua graça, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, ouvindo, sentindo, Te adorando, Te glorificando e nos rendendo aos Teus pés. Que essa palavra, Deus, ela possa ser a semente que crie raízes profundas, ó Deus, para um crescimento sadio, ó Deus, e constante, para que realmente o Teu povo saiba que, apesar de tudo, o Senhor continua sendo Deus e continua no controle de todas as coisas. Que esta palavra venha realmente, ó Deus, faça diferença nas nossas vidas, na minha vida, na vida daqueles que nos assistem e na vida daqueles que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? E talvez, irmãos, vocês sempre há uma conotação dessa passagem sobre o primeiro milagre de Jesus. E claro, nós vamos falar do milagre de Jesus. Mas eu quero trazer nesse tempo à tua memória que há uns 15 dias atrás, ali você com sua família, do jeito que você preparou, você colocou promessas, propósitos, metas, alvos, projetos, sonhos diante do Senhor. E talvez você, como diz, graças a Deus que acabou 2021, e você não via a hora de entrar 2022. E, óbvio, passando com a família, com a parte da família da minha esposa, boa parte católica, né, e sempre, pela misericórdia de Deus, nesses eventos, chamam a gente para fazer uma oração, um breve pensamento, e algo que Deus colocou no meu coração para aquele povo, e mesmo ali não muito prestando atenção no que eu estava falando, mas sobre gratidão, gratidão até o final de 2021. Eu não sei se você teve situações, falei assim, obrigado porque 2021 foi 10. Talvez não, mas, e a gente despejou um monte de coisa aos pés do Senhor, às mãos do Senhor, falei assim, está aqui, ó, é o que eu quero, é o que eu penso. Mas depois de tudo aquilo, daquele momento, fogos, etc., eu tive lá um tempo mais em casa, falei, Senhor, 2022 eu quero que o Senhor seja o meu convidado de honra. Eu quero que o Senhor esteja comigo, apesar das intempéries, dos dias difíceis que nós estamos passando, mas eu sei que se o Senhor aceitar o meu convite de estar comigo no ano de 2022, talvez não vai ser fácil, mas é importante que o Senhor esteja comigo. Amém?
E no Novo Testamento, a palavra fala que Jesus foi convidado, e os seus discípulos. Mas a palavra não relata quem eram os noivos, os nomes, qual o grau de parentesco, se eles apenas conheciam a família de Jesus, se eram parentes de alguns discípulos, ponto. Mas o que me chamou a atenção é que eles fizeram um convite a Jesus. E Jesus aceitou. Jesus fez questão de estar naquela cerimônia. E por quê? Porque a família é a base, a família é o nosso alicerce, é o nosso alicerce. E eu creio que aquele casal, aquela família, fez questão, talvez a fama de Jesus não era tão grande, mas talvez eles percebiam que ele era o mestre, ele era o filho de Deus, não se fala muito nisso. Mas eles queriam começar aquele novo ciclo com Jesus na festa, com Jesus honrando a vida deles. E eu creio que Jesus, e você sabia que Jesus faz questão que você faça um convite para ele? Ah, mas Jesus é o Filho de Deus, tem um nome sobre todos os nomes. Mas a palavra, em Apocalipse capítulo 3, 20, fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, convidar. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmão, sempre quando a gente faz uma festa, um evento, um casamento, a gente entra nos trâmites. Poxa, eu vou chamar Cicrano, Beltrano, Fulano, mas são por quê? Porque são pessoas que fizeram parte daquela história, parte daquele momento, ou fizeram parte para aquilo que estava acontecendo, seja uma festa de aniversário, de casamento, ou qualquer outra coisa, um evento. Mas quando a gente faz o convite e entrega a pessoa, a gente demonstra à pessoa que essa pessoa é especial para a gente. Que a gente tem uma valia, tem uma honra, que a gente é grato pelaquela pessoa fazer parte da nossa vida. E a gente entrega aquele convite. E foi assim com Jesus. A nossa vontade de ter aquela família, aquelas pessoas presentes conosco. E falando dos testemunhos que nós temos ouvido aqui, irmão, nos 21 dias, tem me impactado muito. Muito. Algumas histórias a gente conhece, outras não, talvez não tão profundamente. E até comentava com o pastor Marcelo que vai mexendo com a gente, vai mostrando que o Senhor, ele nunca perdeu o controle das coisas, por mais extremas e difíceis as situações que são relatadas aqui dos irmãos. E os irmãos falam, e algo que eu tenho percebido, é que sempre quando a situação estremece ou ela endurece, eles fazem um convite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus aceita o convite, Jesus entra nessas vidas, nessas famílias, e a gente vê as transformações. Às vezes não são processos fáceis, mas o Senhor opera, amém? Porque Ele se apresenta para nos marcar com a sua presença perfeita. Jesus é um convidado de honra que Ele enche o ambiente, Ele completa o ambiente. E, irmãos, o que a gente tem ouvido, visto, acessado, os prognósticos, diagnósticos, previsões, estimativas, é que 2022 vai apertar mais ainda. Os especialistas, que a gente vê tanta gente atrás dos seus direitos, mas não sabe os seus deveres. Todo mundo tem direito, mas qual é o meu dever? E o meu dever é acreditar, como diz o pastor, que quando a gente apenas vê as coisas horizontalmente, irmão, é o que a gente vê todo dia na televisão ou onde você acessa. Algo que me chamou a atenção esses dias foi um vídeo que o irmão Wagner postou na Rede Alfa, e ele, passando por um lugar em Alphaville, de empresas, etc., alguém pichou, mas parecia para mim que alguém adesivou aquele lugar, ou aquela fachada de vidro, escrito da seguinte maneira: 2022 será o pior ano da sua vida. E ele começou a declarar, dizer que a igreja realmente precisa tomar posse, se mostrar, dizer que realmente há uma outra perspectiva fora desse caos, e declarou, e aquilo me impactou. Porque, irmão, mesmo com Jesus sendo convidado de honra na nossa vida,
A gente vai passar pelas intempéries, pelas dificuldades, pela escassez, pelo deserto, pela falta de luz no final do túnel. Mas eu queria falar para você, irmão, isso na minha vida também, quando Jesus está presente, um milagre acontece. Porque quando o vinho cessou, e o vinho, ele representa a alegria, acabou a alegria, acabou a festa, acabou aquele momento de festejar. E Jesus, ele realizou o extraordinário, o sobrenatural, o impossível, o incomum. Porque quando Jesus é convidado e ele tem a honra da sua vida, a primazia, as coisas acontecem. E nesse casamento foi relatado. Irmãos, período de 2 anos, ou sei lá, o período que você está dentro disso daí, que todos nós estamos. Quantos convites foram negados? Um novo emprego, uma nova casa, o casamento, o sonho, um veículo, uma casa, uma viagem, a faculdade. Esses convites foram excluídos. Mas, irmão, pelo menos um convite nós deveríamos ter feito todos os dias. Senhor Jesus, entra aqui, senta no lugar principal da minha vida, toma conta da minha vida, por mais que eu não entenda, que eu não veja, que eu não sinta, que eu não entenda, mas toma conta, tu és o convidado de honra da minha vida. Todo dia quando você dobra o joelho, quando você tem esse tempo de adorar ao Senhor, o Senhor pega você pela mão e começa a andar com você. Porque você convidou, e Ele é um convidado de honra. A honra, a glória, o poder e o louvor são para Ele. Amém? Irmãos, e o Senhor pede que você, Senhor, fica comigo, o que a gente vai fazer no dia de hoje, Senhor? É para eu fazer esse negócio? É para eu ir nesse lugar? Como que eu vou me portar no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, nos meus projetos? O que o Senhor, porque o Senhor está no lugar de honra da minha vida, então o Senhor vai comandar a minha vida, mesmo que eu não entenda. Irmãos, os testemunhos que nós temos ouvido aqui, irmãos, não são ficção, são pessoas que foram marcadas pelo Senhor, pessoas que têm experiência, pessoas que têm testemunhos, pessoas que viveram sobre o natural. Então isso enche a vida da gente, porque a gente sabe que o Senhor continua no controle, mesmo que seja o caos. Irmãos, isso ninguém tira de mim, e eu tenho certeza que nós estamos vivendo um cenário bíblico, profético. Mas irmãos, eu não acredito. Irmão, você acreditando ou não, a palavra do Senhor ela vai se cumprir, a volta de Jesus ela vai se cumprir. O Senhor não perdeu o controle, e todo esse caos que nós estamos vivendo não tirou Deus não apagou o que estava escrito e refez, não, está continuando. Você crendo ou não, você convidando Jesus ou não. Irmão, quando a gente convida Jesus, a gente sabe que a vontade dele é absoluta. E quando você chama Jesus para a sua casa, você quer honrar Jesus. Você vai colocar Jesus no melhor lugar da mesa. Você vai dar a melhor refeição para Jesus. Você vai deixar ele dormir na melhor cama da sua casa. Você vai querer fazer a vontade de Jesus, você vai querer honrar. Irmãos, se realmente, como cristãos, nós não deveríamos estar surpresos com nada disso que está acontecendo. Mas irmão, o Senhor falou, no mundo terei aflições, tende bom ânimo, eu já venci tudo isso. Porque Ele é o convidado de honra, você convidou Ele. Irmãos, quando nós andamos com Jesus, talvez nós vamos tomar atitudes fora do normal. E nós somos chamados de loucos. A pregação é loucura, a ministração, a essência do Evangelho para o mundo é loucura. A mãe de Jesus foi informada que o vinho tinha acabado. E ela falou para Jesus, façam tudo o que Jesus mandar. E a palavra, algumas traduções falam assim, tudo que Jesus mandar. E a gente fala, quem manda, aliás, quem obedece, quem manda, a gente tem que obedecer. Por que incomum, irmãos? Porque a palavra fala que Jesus mandou trazer as talhas
de purificação que estavam fora da casa, do ambiente. E você, estudando um pouco mais, você sabe que para o judeu, todas as casas deveriam ter talhas, lugares com águas para purificação, porque eles tinham essa restrição de imundícia, de coisas que eram impuras. E aquele tempo, animais, terra, não era o asfalto, não havia veículos para andar. Então as pessoas andavam muito a pé. Então eles purificavam suas mãos, seus pés, antes de adentrar a casa. E você acha que essa água era como, irmão? Pura, potável? Será que... E eu fico até imaginando, se Jesus fizesse esse milagre hoje, as pessoas, mas qual que é o PHD da água? Essa água é com gás, sem gás? É Bonavita, Bonafonte? Tem pessoas que não querem formatar aquilo que Jesus quer fazer. Quer saber se a temperatura está boa, não está, se está gelada, se é... Então, irmãos, Jesus vai nos pedir posicionamentos fora do comum. Porque Jesus, ele opera fora dessa esfera horizontal, vertical, sobrenatural. E vão te chamar de louco, vão te chamar de incomum. Porque, irmão, você e eu vamos realmente fazer tudo o que ele pede? Porque os servos falaram, mas Jesus, isso aqui não é para fazer, isso aqui é coisa de higiene pessoal, só Deus sabe o que tinha dentro daquelas talhas. Mas eles obedeceram. Porque, irmãos, todas as circunstâncias que estão ao nosso redor vão fazer que a gente não tome atitudes incomuns. Fora do padrão, fora da caixa, como a gente ouve falar, fora do natural. Então você tem que estar alerta, irmão, porque quando você convida Jesus, ele vai te pedir coisas fora do normal. E você, como quer honrar o convidado, você vai obedecer. Você vai honrar o Senhor. Quando Jesus é o convidado de honra, ele tem toda a minha atenção, todo o meu tempo, toda a minha vida, irmãos. Quero falar de duas mulheres, que está lá em Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, uma passagem também conhecida. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava preocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com todo esse serviço? Dize-lhe que me ajude. Oh, Jesus. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tantas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muitos vão nos confrontar, irmão, por que você está tão passivo em relação a tudo isso? Por que você não dá sua opinião? Se você é de um lado, se você é do outro, se você pensa assado, se você pensa assim. E essas situações, irmão, vão pedir o nosso posicionamento. Marta não deu o valor que Jesus estava ali. Ela estava preocupada com outras coisas. A gente faz tanta coisa para Jesus, mas não dá o devido valor à presença dele. E Marta não quis saber se o feijão estava pegando fogo, se estava a casa suja. Jesus estava sentado e falando palavras de vida. Irmão, você pode imaginar isso? Maria sentada aos pés de Jesus, um privilégio. Eu imagino Jesus na cabeceira de uma mesa e Marta como sentada assim, olhando para Jesus. Aquelas palavras entrando dentro dela e Marta correndo desesperada com outras coisas. Às vezes nós convidamos Jesus, mas não damos o devido valor à presença dele. Porque ele sempre está falando, ele sempre está nos ministrando, orientando, mas a gente está fazendo tantas coisas, distraído para tantas coisas. Quando convidamos Jesus, irmão, pode ser que ele não vai vir no tempo que você espera. Mas mesmo assim a gente não deve temer, apenas crer. Um homem fez isso. Marcos capítulo 5, do 35 ao 36, fala de Jairo. Apenas um trecho. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, dizendo, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia.
Talvez, irmão, você fez o convite a Jesus, ó. Convida todo dia. E Jesus não vem. Jesus não faz. Jesus não se apresenta. Mas o que me chama a atenção nesse trecho, irmão, é que Jairo convidou Jesus uma vez. E a palavra relata que ele não incomodou. Jesus, vamos, vem. A gente sabe que no meio dessa situação, a mulher do fluxo de sangue, toda aquela história, apertando Jesus, quem me tocou, a gente sabe disso. Mas Jairo ficou ali, aguardando Jesus. E no meio da caminho ele sabia que a filha estava doente. E a notícia chega: Jairo, não incomode mais o mestre, acabou. E Jesus, ouvindo aquilo, falou: não é no tempo de vocês, é no meu tempo. E ele disse para Jairo: não tenha medo, Jairo, apenas creia. O que o Senhor manda te falar nessa manhã, irmão, não tenha medo, creia. Se você fez o convite, Ele vai vir, Ele vai chegar. Mas já não tenha medo, creia, irmão. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. O tempo do Senhor é diferente desse mundo. Quando você convida, Ele vai vir, mas no tempo dEle. Irmãos, esse novo ciclo que a gente está vivendo, 2022, a gente tem que ter a certeza, e me afirma no meu coração, que o tempo, o jeito, a maneira, o que Jesus faz é o melhor. Mas, Senhor, não tenha medo, creia somente. O que você tem colocado para Jesus que você está apressando Ele? Jairo não fez isso, e a filha estava morrendo, porque quando ele se encontrou com o mestre, ele sabia o quanto de poder tinha na vida de Jesus. Jairo viu a mulher sendo curada. Jairo foi um dos testemunhos. E será que Deus não pode fazer a mesma coisa? Quando convidamos Jesus, Ele transforma a morte em vida. E eu entro em algo que não está na palavra, mas que eu e minha família vivenciamos esse tempo, ano passado. No meio dessa loucura, em casa, todas aquelas notícias, cada dia era uma coisa diferente, orando, buscando, convidando Jesus para estar junto no meio dessa situação. Eu recebo uma ligação da minha esposa falando que havia um parente de uns irmãos de uma célula que tinha falecido, e eles queriam que eu fosse trazer uma palavra. Não conhecia quase ninguém, e a maioria não era cristã evangélica, era católica, mas, amém, estamos aqui para... E eu informei o pastor Marcelo, falei: pastor Marcelo, estou indo no velório, preciso da autorização do pastor. Amém, nós fomos, chegamos lá, e que palavra você traz, irmão, no velório? Mesmo, e nem conhecendo a família, conhece uma parte, que são irmãos que estão aqui conosco, e eu trouxe um texto, mas o que eu mais lembro é de uma música do Paulo César Baruch, que fala: flores em vida, você honrar as pessoas enquanto elas estão aqui conosco. E eu tentei levar para aquelas pessoas, trazer as coisas boas que aquele homem, aquele tio, trouxe para aquelas pessoas que estavam ali, porque com certeza ardeu no coração delas a falta da pessoa, e trazer aquela canção que fala que realmente a gente precisa honrar as pessoas enquanto elas estão aqui. E trouxe a palavra, voltei para casa, foi uma bênção. Depois os irmãos da Igreja Católica fizeram também a parte deles, e depois de um tempo a gente recebe uma mensagem de um casal que estava ali naquele momento, e foi impactado por essa palavra. E eles não são cristãos, não são batizados, não, são pessoas normais. E incomodava a vida deles, que eles queriam a bênção do Senhor, mas não vou entrar em detalhes, não ia ser pelo meio da religião que eles professavam. E eles queriam que a gente honrasse o casamento deles com a bênção do Senhor. E eu falei para o pastor Marcelo, toda a situação também, questão de curso e tal, e algo que me impactou foi que o pastor Marcelo: Almir, a gente precisa
mostrar o amor de Deus, independente do que as pessoas creem. Nós somos a carta viva do Senhor, nós somos os embaixadores do Senhor, nós precisamos demonstrar o amor das pessoas e não formatá-las dentro de uma caixa, e se não tiver dentro dessa caixa, a gente não vai amar as pessoas. Amém? Aconteceu tudo aquilo, irmão, nós conversamos, fizemos a cerimônia, foi uma bênção, eu creio até que hoje eles estão assistindo o culto. É isso, a morte em vida, irmãos. Jesus, quando é convidado, ele vai transformar situações de morte em vida. Uma família, e até retrata a parte aqui do casamento, eles queriam a bênção do Senhor, nós ministramos, não exigimos nada, só abençoamos a vida daquele casal, e foi uma bênção. E, irmãos, como é bom convidar Jesus para a nossa vida. Como é bom deixar Jesus no lugar de honra principal da nossa vida. E quando o convidado de honra está presente, ele nos diz: a minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Por mais profundo que os espinhos estejam na tua mão, no teu corpo, no teu espírito. Porque, irmão, eu quero que você grave isso, pois os espinhos na carne geram ambientes de milagre, do sobrenatural. Pode ser que o convite de Jesus não tenha retirado, ou mesmo não tire todos os espinhos, mas ele continua sendo convidado de honra. Eu não sei o que te aperta, o que te aflige, irmão, tem os espinhos também, na minha alma, na minha carne, mas o Senhor lança uma palavra para nós, nesse início de ano: a minha graça te basta. Mas Jesus está doendo, Jesus está faltando, a minha graça te basta. Você convidou ele para ser honrado, para estar na primazia da tua vida. Talvez Jesus nem tire esse espinho, mas é importante que você viva com ele a cada dia. A presença do Senhor não tira a gente das circunstâncias da vida, irmão, não tira. Os espinhos são processos de Deus na nossa vida. Qual o processo que Deus tem te colocado nesses dias? Para nos afirmar que a gente é limitado, restrito e dependente de Deus. Lembra aí do espinho da tua carne? Mas Jesus não deixou de ser Deus por causa desse espinho na tua carne. 2 Coríntios 12, do 7 a 10, fala o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Qual que é a tua angústia? Qual que é a tua perseguição? Qual que é a tua aflição, irmão? E eu estou falando de Paulo aqui. Há muitas situações que falam que poderia ser realmente fisicamente, uma pessoa, poderia ser uma perseguição espiritual, mas era um espinho na carne. O Senhor te fala: minha graça te aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está fraco? O Senhor vai te aperfeiçoar. Está doendo? O Senhor vai te aperfeiçoar. Porque você convidou Jesus. E o processo dele, como foi a mãe de Jesus: façam tudo o que ele mandar. O que o Senhor está te pedindo nesta manhã? É difícil? Faça por amor, faça por obediência. Irmãos, é o momento da gente fazer, renovar, reafirmar o convite mais especial que a gente poderia ter feito no começo do ano. Jesus, está aqui todos os meus projetos, todas as minhas dúvidas, os meus medos. Eu tenho projetos, e eu convido o Senhor para tomar conta, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu sei que o Senhor faz muito além do que eu posso imaginar. Eu sei que Tu és o Filho de Deus. E eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Se você fez isso, irmão, amém. Se não fez, ainda dá tempo. Faça isso. Não é o seu relacionamento, não é a sua força de impacto nas pessoas,
Não é o quanto que você pode influenciar as pessoas, é o quanto você convida Jesus e deixa Ele ministrar na tua vida. O quanto que Jesus realmente quer ministrar na tua vida. Irmãos, eu quero dizer bem claro, e que você grave isso no teu coração, sobre o processo do Senhor. Nem sempre a nossa pressa irá apressar o agir de Deus, mas quando nos apressamos em esperar, nós esperamos sem desesperar. Meio trocadilho, mas eu quero que você entenda, nem sempre a nossa pressa irá apressar o agir de Deus, mas quando nos apressamos em esperar, nós esperamos sem nos desesperar. Está com pressa? Espera. Não se desespera. Você convidou Jesus, e se você convidou Jesus, a festa não vai ficar sem alegria. Jesus vai operar um milagre. Você convidou Ele. E muitas vezes, irmão, o espinho na carne está, na verdade, promovendo um processo da graça de Deus em nós. Porque toda vez que você lembrar do espinho, você vai lembrar o que o Senhor falou: a minha graça te basta. A minha graça, sim, a minha graça te basta. Irmãos, finalizando mesmo com a presença do convidado de honra, a gente vai sentir solidão, angústia e desprezo. Mas a gente deve declarar, como Jesus declarou: não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a tua. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que você me abandonaste? Meu convidado, irmão, de honra, ele morreu, ressuscitou e está aqui. Ele está aqui. Se você crê que Ele está aqui, meu irmão, convide Ele. É o momento. Mas então, não existe impossível para Jesus. Jesus se alegra quando você convida Ele. Você está triste? Convida Jesus. Convida Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria chamar os ministros de louvor. Meu convidado de honra morreu, ressuscitou, está aqui, aguardando o seu convite. Eu quero declarar: Senhor, eu só quero a tua presença. Hoje eu não quero te pedir nada. Eu quero ser que nem Maria. Deixa o feijão queimar, deixa a casa suja, deixa situações que não tenho como controlar, deixa o mundo entrar nessa loucura que está. Mas se o Senhor Jesus está sentado aqui, eu quero me prostrar e ouvir a tua voz, dizendo as palavras que eu preciso ouvir, as direções que eu preciso seguir. Porque, Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem essas palavras que nós precisamos? Para onde nós iremos, se o convidado de honra está na casa? Coloca Jesus para sentar na cabeceira da tua mesa, meu irmão. Coloca Jesus para sentar no melhor sofá da tua casa. Coloca Jesus para andar no seu carro. Coloca Jesus para andar na sua empresa. Dá honra para Ele. Porque Jesus, quando foi honrado naquela festa de casamento, Ele operou um milagre. Ele operou um milagre, ele se manifestou a alegria dele por ter sido honrado por aquela família. Por isso que a mensagem: Jesus, o convidado de honra. E nesta manhã, irmão, chame Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Convida Ele, grita, chama Ele. Faça como aquele Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego estava convidando Jesus, gritando. E Ele está aqui, Ele não mudou. Convida Ele. Ele está aqui assentado no trono de honra, esperando você fazer um convite. Como aquele casal, daquela família falou: Jesus, vem estar no nosso casamento, vem estar na nossa família. E Jesus fez questão de estar lá. Ele operou um milagre, que até hoje nós declaramos aqui.
as bodas em Caná, a água que tornou-se vinho. Como que você entrou na passagem de ano, meu irmão? Desesperado? Angustiado? Com medo? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Irmão, nós não estamos nos eximindo do que está acontecendo, mas quem você está ouvindo? Qual que é o especialista que você está procurando? Eu conheço um especialista, um carpinteiro de Nazaré, que quando ele coloca a mão, ele faz aquilo que não é ser. O carpinteiro está aqui. Ele já entrou na casa, ele já está sentado, e o Senhor me mostra, como numa visão, apenas Maria ouvindo, e tem tantas Martas correndo, e não dão valor à presença de Jesus. Jesus está sentado. Faça como Maria, se proste aos pés do Senhor e convida Ele para estar na tua casa, na tua vida. Irmão, a diferença desse ano é o convidado de honra. Quem você está convidando para dentro da sua vida, dos seus planos? São os especialistas? São os profetas do Apocalipse? A gente está nesse mundo, mas a gente não é daqui. Faça esse convite hoje, de novo. Jesus, Tu és convidado de honra da minha vida. Está aqui, ó. Senta na cadeira da minha vida, senta. Senta aqui, Senhor. Senta, o Senhor está bem? O que o Senhor quer? O Senhor precisa de alguma coisa? Eu lembrava de uma canção que fala o seguinte, eu não lembro a letra, de um encontro de alguém com Jesus, mas essa pessoa se transformava numa criança. E a música fala mais ou menos assim: Jesus, eu quero esconder as tuas sandálias, para nunca mais você sair da minha casa. Quando eu estiver cansado, eu vou pular nos teus braços, e eu vou ouvir as batidas do teu coração, que me dão paz, no meio do caos. Eu quero me aproximar do Senhor como criança, sem limites, sem restrições. Mas, irmão, olha, irmão, eu sei que nós estamos passando dificuldade, mas Jesus quer ter um relacionamento com você. Ele está esperando um convite teu. Sabe por quê? Quando Ele entrar, Ele vai pegar na sua mão e vai dizer: vamos, filho, eu vou te mostrar como que é, eu vou te mostrar como que vai ser. Vai doer, às vezes não vou tirar o espinho, às vezes eu vou demorar, às vezes não vai ser do seu jeito, às vezes muitos não vão dar o valor que eu estou aqui, mas se você me chamou, me convidou, eu quero honrar a tua vida. Vem comigo. Jesus está pegando na mão de pessoas nessa manhã. Eu vejo Jesus pegando a pessoa na mão de pessoas que já desistiram. Faça um convite para Jesus. Filho de Davi, o Emanuel, a estrela da manhã, o El Shaddai, o Yeshua HaMashiach, o que tem um nome sobre todo nome, aquele que fala para o vento e o mar: aquieta-te, cala-te, aquele que faz para o morto ressuscitar, aquele que levanta o caído, aquele que dá uma nova vida à prostituta, aquele que entra na casa do corrupto, aquele que levanta o aleijado, aquele que chama homens grossos, improváveis, dizendo: venham, porque eu vou te fazer vocês homens, pescadores de homens. É esse convidado de honra que está te chamando. Ele só está esperando você abrir a porta. Ele está batendo. Ouve a voz de Jesus falando assim: filho, eu quero entrar. Filho, eu quero entrar. Mas é uma decisão tua, irmão, irmã, é uma decisão tua. Porque quando você abre a porta, é que você faz questão que essa pessoa entre e faça morada. Você faz questão, você quer honrar. Filho de Davi, filho de Davi. Ah, Senhor, quando o Senhor entra em qualquer situação, oh Deus, como aquele casal deve ter ficado feliz, porque o Senhor apareceu na festa do casamento, e não deixou a alegria deles acabar, serem desonrados, serem, Deus,
serem mal falados na sociedade, o Senhor foi lá e honrou, porque eles honraram a sua presença. Por isso o Senhor vai visitando o meu irmão e minha irmã nesta manhã, porque, ó Deus, eu só quero a tua presença, eu não quero te pedir nada hoje.